Boa tarde, meus irmãos. Voltei para falar mais uma palavra para vocês. Glória a Deus. Glória aos anjos do céu. Glória à nossa Virgem Maria. Que Deus abençoe a todos nós nessa tarde. Eu vim falar do evangelista Marcos, mas primeiramente eu rezo o Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pedi ao Espírito Santo que me dê entendimento. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor, enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas e gozemos sempre da sua divina consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. É o Evangelho de Marcos, número 3. Noutra vez, entrou ele na sinagoga e achava-se ali um homem que tinha uma mão seca. Ora, estávamos nos observando se o curaria no dia de sábado para o acusarem. Ele diz o homem da mão seca: vem para o meio. Então lhes pergunta: é permitido fazer o bem ou o mal no sábado? Salvar uma vida ou matar? Mas eles se calaram. Então, balanceando um olhar indignado sobre eles, e contristado com a dureza de seus corações, diz ao homem: estende tua mão. Ele estendeu-a e a mão ficou curada. E a mão foi curada. Saindo os fariseus dali, deliberaram logo com os herodianos como o haviam de perder. Jesus retirou-se com os seus discípulos, Jesus retirou-se com os seus discípulos para o mar e seguindo uma grande multidão, vinda da Galileia e da Judéia e de Jerusalém, da Idumeia e do além-Jordão e dos arredores de Tiro e Sidom. Veio a ele uma grande multidão ao ouvir o que ele fazia. Ele ordenou aos seus discípulos que eles se aprontassem uma barca para que a multidão não o comprimisse. Curou a muitos, de modo que todos os que padeciam de algum mal se arrojavam a ele para o tocar. Quando os espíritos imundos o viam, prostraram-se diante dele e gritavam: Tu és o Filho de Deus. Ele os proibia severamente que os dessem a conhecer. Depois subiu ao monte e chamou os que ele quis, e foram eles. Designou entre eles para ficar em sua companhia. Ele os ouviria e a pregar com poder e expulsar os demônios. Escolheu entre esses 12, Simão, a quem pôs o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, João e seu irmão Zebedeu, e seu irmão João, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, os quais pôs o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão. Ele escolheu também André, filho de Bartolomeu, Mateus, Timão, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o zelador, e Judas Iscariotes, que o traiu. Dirigiram-se em seguida a uma casa. Aí afluiu de novo tanta gente que nem podiam tomar alimento. Quando os seus o souberam, saíram para o reter, pois diziam: ele está fora de si. Também os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam: ele está possuído de Beelzebu. É pelo príncipe dos demônios que ele expele os demônios.
Mas, havendo-os convocado, dizia-lhes em parábolas: como pode Satanás expulsar Satanás? Meus irmãos, eu já li essa parte, mas foi lá em Mateus. Pois se um reino estiver dividido contra si mesmo, não pode durar. E se uma casa está dividida contra si mesmo, tal casa como pode permanecer? E se uma casa está dividida contra si mesmo, tal casa não pode permanecer. E se Satanás se levanta contra si mesmo, está dividido e não pode continuar, mas desaparecerá. Ninguém pode entrar na casa do homem forte e roubar-lhe os bens, sem antes o prender, e então saqueará a sua casa. Em verdade vos digo, todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, mesmo as suas blasfêmias. Mas tudo o que tiver blasfemado contra o Espírito Santo, presta atenção, jamais terá perdão, mas será culpado de um pecado eterno. Jamais falava assim porque tinha dito: ele tem um espírito imundo. Chegaram sua mãe e seus irmãos, e estando de lado de fora, mandaram chamá-lo. Ora, a multidão estava sentada ao redor dele, e disseram-lhe: tua mãe e teus irmãos estão aí fora e te procuram. Ele respondeu: quem são minha mãe? E quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E correndo com o olhar sobre a multidão, que estava sentada ao redor dele, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Ele considera todos nós, mãe e irmã dele, porque quem ouve a palavra de Deus é irmã. Quem ouve a palavra do Senhor é irmã e mãe. Aquele que fez é aquele que faz a vontade de Deus. Aquele é meu irmão, é minha irmã e minha mãe. Marcos 4. Depois de semeado, cresce. Torna-se maior que todas as hortaliças e estende de tal modo os seus ramos que as aves do céu podem abrigar-se. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, é agora que eu vou ler Marcos 4. Jesus pôs-se novamente a ensinar à beira do mar, e aglomerou-se junto dele tão grande multidão, que ele teve de entrar em uma barca no mar, e toda a multidão ficou em terra na praia. E ensinando-lhe muitas coisas em parábolas, dizia na sua doutrina: ouve, saiu o semeador a semear, e quando lançava a semente, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra parte caiu no pedregulho, onde não havia muita terra. O grão germinou logo, porque a terra não era profunda. Mas assim que o sol despontou, queimou-se, e como se não tivesse raiz, secou. Outra parte caiu entre os espinhos. Estes cresceram, sufocaram-na, e o grão não deu fruto. Outra caiu em terra boa, e deu fruto, cresceu e desenvolveu-se. Um grão rendeu 30, outros 60 e outros 100. E dizia: quem tem ouvido para ouvir, ouça-as. Quando se achavam a sós, os que o cercavam e os 12 indagaram ele sobre o sentido da parábola. Ele disse-lhes: a vós é revelado o mistério do reino de Deus. Mas aos que são de fora, tudo lhes propõe em parábola. Desse modo, eles olham sem ver, escutam sem compreender, sem que se convertam e lhes seja perdoado. E acrescentou: não entendeis essa parábola? Como entenderei então todas as outras?
O semeador semeia, que semeia a palavra, o semeador semeia a palavra. Alguns se encontram à beira do caminho. O semeador semeia a palavra, que é o fruto, né? Alguns encontram à beira do caminho, onde ela é semeada. Apenas a ouvem. Que é aquele que escuta a palavra, mas só ouve. Aí, quem vem? Satanás. E tira a palavra semeada dele. Porque ele só ouviu a palavra, eles não guardou no coração. Outras recebem a semente em lugares pedregosos. Quando a ouvem, recebem-na com alegria. Ficam alegres, porque escutam a palavra de Deus. Será que isso também vai ter raiz? Mas não tem raiz entre si. São inconstantes. E assim que se levanta uma tribulação ou uma perseguição por causa da palavra, eles tropeçam. Pois é, não criou raiz, porque não são inconstantes. Qualquer tribulação derrubava eles. Como é que vai dar fruto? Outros ainda recebem as sementes entre os espinhos. Ouvem a palavra, todos eles ouvem a palavra. Mas as preocupações mundanas, e a ilusão, riquezas e tripas e múltiplas cobiças sufocam-na e a tornam infrutífera. As coisas do mundo faz a gente ficar cego, faz a gente perder a salvação. Porque perde a palavra, não presta atenção no que Deus anda falando pra gente, que Deus fala com a gente, meus irmãos, a todo momento. Uma pessoa que passa, uma árvore que balança, a gente não percebe, mas muitas vezes é Deus ali, tentando chamar sua atenção. Aqueles que recebem a semente em terra boa, escutam a palavra, acolhem-na e dão fruto 30, 60 e 100 por um. Ele que ouve a palavra de Deus, Deus não vai deixar ele em vão. Amém? Dizia-lhes ainda: trazes porventura a candeia para ser colocada debaixo do alqueires ou debaixo da cama? Não é para ser posta no candeeiro. Não é para ser posta no candeeiro? Sim. Porque não há nada oculto que deva ser descoberto, nada secreto que não deva ser publicado. Se alguém tem ouvido para ouvir, que ouça. Ele prosseguiu: atendei ao que ouvires, com a medida com que medirdes. Vos medirdes a vós, e ainda se vos acrescentará. Pois ao que tem se lhes dará, e ao que não tem se lhes será tirado até o que tem. Dizia também: o reino de Deus é como um homem que lança a semente à terra. Dorme, levanta-se de noite e de dia, e a semente brota e cresce sem ele o perceber. Pois a terra por si mesma produz primeiro a planta, depois a espiga e por último o grão abundante. É como eu falo, a gente planta a semente na terra, mas quem faz ela crescer, quem faz da espiga, quem faz dar frutos, é Deus. E olha que ele dá por abundância, hein? Quando o fruto amadurece, ele mete-lhe a foice porque é chegada a colheita. Ele arranca, porque já deu o fruto, né? Dizia ele: a quem comparamos o reino de Deus? Ou com que parábola o representaremos? É como um grão de mostarda que, quando é semeado, é a menor de todas as sementes. Mas depois de semeado, cresce, torna-se maior que todas as hortaliças e estende de tal modo os seus ramos que as aves do céu podem abrigar-se à sua sombra. Era por meio de numerosas palavras desse gênero que ele lhes anunciava a palavra, conforme eram capazes de compreender, e não lhe falava a não ser em parábola. A sós, porém, explicava tudo a seus discípulos.
À tarde, depois daquele dia, disse-lhes: passemos para o outro lado, deixando o povo levantaram-no consigo deixando o povo, levantaram-lhe consigo na barca, assim como ele estava. Outras embarcações o escutavam. Nisto surgiu uma grande tormenta, e lançava as ondas da barca, de modo que já se enchia de água. Jesus achava-se na popa, dormindo sobre um travesseiro. Eles acordaram-no e disseram-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando-se, repreendeu o vento e disse ao mar: Silêncio, cala-te. E cessou o vento e seguiu-se grande bonança. Oh, que beleza! Ele disse-lhes: Como sois medrosos? Ainda não tendes fé? Meu irmão. A fé não é para todos. Ela é para todos, mas não é todos que têm a fé. Eles ficaram penetrados de grande temor e cochichavam entre si. Quem é este, quem até o vento obedecem? Mais tarde eu leio mais um pouquinho para vocês. Eu parei no Marcos 4. Boa tarde. Boa tarde, não. Eu não almocei ainda. Bom dia ainda. Bom dia a todos. E Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos que ouviram. Meditem essa palavra. Por favor, meditem. Que é uma passagem muito bonita. Deus quer que a gente aprenda. Nós precisamos aprender a compreender os desígnios de Deus. Amém? Até mais tarde.